Boa noite a todos os meus amigos do Casa de Maria. Meu nome é Pedro Coelho, sou colaborador do Centro Espírita Caibachutel e hoje é uma grata satisfação poder estar aqui com vocês para dividir um pouco da reflexão sobre uma passagem do Evangelho. Para isso, eu convido a todos para que a gente possa fazer uma prece inicial, fechando os nossos olhos e elevando os nossos pensamentos até Jesus, pedindo a Ele que nos ampare, nos assista e nos dê força para que, nesses minutos em que aqui nos encontremos, possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina do Mestre, sobre a doutrina espírita e sobre aquilo que pode nos oferecer um consolo e um auxílio para nosso progresso espiritual. Que a partir de agora os espíritos amigos, os espíritos protetores de cada um possam estar no lar de cada um, amparando os seus corações, as suas mentes, para que estejamos nesses minutos aqui receptivos a esse aprendizado e a essa reflexão. Obrigado, Mestre Jesus, e obrigado, espíritos amigos, e que assim seja. Muito bem, mais uma vez boa noite, meus amigos. É uma felicidade, uma alegria poder estar compartilhando com vocês esse momento. Um momento difícil para todos nós, de desafio, mas que com certeza, com fé, com serenidade e resignação, nós vamos superá-los, não é? E hoje eu trouxe uma passagem do Evangelho que é baseado no livro do Vinícius, um autor espírita, chamado Nas Pegadas do Mestre, onde o Vinícius comenta, faz reflexões sobre algumas passagens do Evangelho. E eu separei uma que se chama Seara Espiritual, para a gente refletir um pouquinho sobre ela. Então, a abordagem que eu vou fazer aqui é baseada no livro do Vinícius, Nas Pegadas do Mestre, para quem quiser depois consultar e ler, eu sugiro a leitura, que é um livro muito interessante e muito consolador. Tá? Bom, essa passagem diz o seguinte, está lá em João, capítulo 4, versículo 35 a 37. Jesus diz assim: Dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e contemplai esses campos, que já estão branquejando próximos da ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que cega, juntamente se regozijem. Pois nisto é verdadeiro o provérbio, que um é o que semeia e outro é o que cega. Essa passagem associa o reino espiritual a uma seara, a uma plantação. E que essa plantação tem aqueles que colhem e aqueles que semeiam. Então, aquele que ceifa ou aquele que cega, como diz aí o texto, né? E aquele que semeia, que é aquele que planta. E Jesus demonstra aí que nem sempre aquele que semeia é o que colhe, mas aquele que vai colher muito depois da semente que ele plantou. Então, o que Jesus nos passa nesse ensinamento? Que muitas vezes na nossa existência, aquilo que nós estamos plantando e aquilo que nós estamos colhendo agora, não é necessariamente algo que nós fizemos no passado. Nós estamos num mundo aqui onde nós estamos usufruindo, né, e passando por situações boas e ruins, que não necessariamente todas elas sejam causadas por nós mesmos, mas nós somos responsáveis coletivos por essas coisas. Então, o que a passagem quer nos ensinar, o que Jesus quer nos dizer, é que todos nós temos uma responsabilidade coletiva, né? Temos uma responsabilidade mútua nas nossas ações. Muitas vezes o que eu estou fazendo aqui hoje, né, as ações que eu estou tomando aqui hoje, podem não me trazerem uma consequência direta numa outra existência na qual eu vou viver. Mas eu vou colher lá também o resultado daquilo que outras pessoas fizeram. Eu vou deixar para o futuro também o resultado daquilo que eu fiz. Então, quando as minhas sementes são boas, as pessoas lá na frente vão colher frutos bons. Assim como eu, lá na frente, também colho os frutos das sementes que as pessoas deixaram. O que Jesus mostra com isso
é que muitas vezes aquilo que nós passamos como consequência dos nossos atos não está na razão direta, né? Não é a chamada pena de talião, que eu estou sofrendo diretamente aquilo que eu causei, mas pela sabedoria da lei divina, eu acabo usufruindo nesse mundo das coisas que eu aqui deixei, das coisas que eu aqui produzi. Então, essa passagem da seara espiritual, ela fala mais do aspecto coletivo das provas e expiações, muitas vezes das situações que nós vivenciamos coletivamente, porque nós temos as nossas provas individuais, as nossas expiações individuais, que são o resultado das ações que nós tomamos no passado. Então, se nós olharmos a nossa vida agora, muitas vezes, nós vamos estar vivendo coisas que são resultado das nossas próprias escolhas, né, do nosso próprio passado espiritual, e que nós estamos vivendo agora uma experiência direta relacionada a isso. Mas existem muitas coisas que nós estamos vivendo também e que não necessariamente são escolhas, né? São ações que nós deliberamos individualmente e que nos faz passar por isso. Um próprio exemplo disso, por exemplo, é essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Algumas pessoas podem ter escolhido viver esse momento, viver essa experiência, né? Porque isso se constituiria numa prova, numa expiação para ela, em virtude de algo que ela quer reparar e corrigir do passado? Sim, mas a gente não pode imaginar que todos nós que aqui estamos, né, estamos passando por isso por algo específico que nós fizemos no passado. Mas, na verdade, devido à nossa condição espiritual ainda imperfeita, nós necessariamente temos que passar por essas experiências, porque ela é o resultado da nossa imperfeição moral coletiva e não individual. Então, essa seara em que nós estamos colocados, que é esse planeta, né, é justamente o resultado, é a colheita que nós estamos fazendo das plantações anteriores, né, das semeaduras anteriores que muitas vezes não foram positivas do ponto de vista coletivo para o ser humano. E também hoje estamos usufruindo de coisas que são benéficas para nós e que foram fruto do esforço de outras pessoas, de outros espíritos no passado. Então, o que Jesus mostra é que existe uma interdependência das nossas ações, de que aquilo que nós fazemos atinge tanto a nós individualmente, quanto à coletividade, quanto aos nossos semelhantes. Quer dizer, não existe um ser isolado no mundo, não existe uma pessoa que as suas ações não interfiram na vida da outra. Porque vamos pensar assim, se eu cometo erros, se eu faço coisas que não são positivas, né, para a vida espiritual, para a minha vida espiritual, eu sofro as consequências disso. Mas percebam que na medida que eu faço isso também, de alguma forma eu estou indiretamente afetando a vida dos que estão ao meu redor. Seja através da mágoa que eu produzo, seja através até de um prejuízo material que eu posso produzir. Então eu vou necessariamente colher os frutos disso na vida social também. Muitas das dificuldades que nós estamos passando e vivenciando não é o resultado muitas vezes de uma ação direta que eu produzi, né? Ou de uma escolha direta que eu fiz, mas é também o resultado da própria imperfeição desse mundo e dos espíritos que aqui estão. E que o mais importante nessa passagem é isso que Jesus nos deixa, que nós dependemos uns dos outros. Então, para que eu tenha uma boa colheita, é necessário que o outro plante bem. Para que o outro tenha uma boa colheita, é necessário que eu também plante bem. As nossas ações, elas são interdependentes. E quanto mais eu produzir, quanto mais bem eu fizer, mais eu vou fazer com que as pessoas possam colher os frutos do bem que eu produzi. E eu também vou ser aquela pessoa que vai usufruir disso lá na frente. Porque como a doutrina espírita nos ensina, né, não existe um único ato que nós façamos que não gere consequências para nós. Então, se fizermos atos bons,
vamos ter consequências boas. Se fizermos atos ruins, vamos sentir as consequências desses atos ruins que nós fizemos. Essa seara espiritual, então, da qual Jesus se refere, é justamente esse plantio que nós fazemos dessas sementes de natureza moral na nossa vida, na nossa existência, e que nos devem conduzir para esse caminho, né? Para o caminho do bem, para o caminho da prática do amor, do bem coletivo, daquele bem que pode me ajudar e ajudar o outro também. Por isso é muito importante que a gente leve como reflexão dessa passagem, né, esse pensamento. Ou seja, como diz o verdadeiro provérbio, que é um que semeia e o outro que cega. Nem sempre serão as mesmas pessoas, mas ambos receberão os efeitos do que o outro produz e do que o outro faz. A gente, então, tem que ter essa consciência de que as nossas ações também estão intervindo, estão influenciando na vida das outras pessoas. Tá bom, meus amigos? Essa é a reflexão que nós gostaríamos de deixar nessa passagem, nesse pequeno estudo da noite de hoje. E agora eu convido a todos para que a gente possa, aproveitando esse ambiente, essa atmosfera, levar um pensamento de amor, de vibração, de carinho aos nossos irmãos necessitados. Então, mais uma vez, eu peço que fechamos os nossos olhos e, a partir de agora, elevemos o nosso pensamento, levando uma vibração de paz aos locais onde existe a discórdia, onde existe o conflito, que possamos levar um pensamento de amparo, de consolo às famílias que agora se encontram angustiadas, sofrendo, seja por causa das enfermidades, das dificuldades materiais, das dificuldades de relacionamento. Que possamos elevar os nossos pensamentos e levar as nossas vibrações aos presídios, às casas de saúde, às casas de repouso. Que os espíritos que lá se encontram, em cada um desses, sejam tocados em seu coração, sejam amparados e consolados. Que eles possam ter um momento de consolo, de esperança. Que os nossos pensamentos também se estendam aos nossos governantes, às autoridades políticas, às instituições, para que tenham consciência, serenidade e responsabilidade no trato da coisa pública. Que os nossos pensamentos possam alcançar as pessoas que agora estão desprovidas de um teto, que estão na rua. Que Deus possa ampará-las através de corações amigos que possam lhe estender-lhes as mãos. Que os nossos pensamentos também cheguem aos hospitais, aos trabalhadores da saúde que agora passam por tantos desafios e dificuldades, que eles possam ser fortalecidos, amparados e assistidos também nas suas necessidades, bem como suas famílias nesse momento. Que as nossas vibrações cheguem aos educadores, aos professores, aos alunos que agora, através dos seus esforços, tentam manter a qualidade e o entendimento do ensino e do aprendizado mútuos. E, enfim, Pai, que os nossos pensamentos vibrem em geral por essa humanidade, por todos os povos, para que o seu pensamento, o seu ensinamento, o ensinamento dos espíritos superiores possam alcançar a todos aqueles que agora lutam nessa seara que aqui estamos, pelo seu progresso espiritual. E que assim, Pai, possamos encerrar essa reflexão dessa noite, agradecendo mais uma vez aos espíritos amigos que aqui estiveram, ao nosso Mestre Jesus, ao Espírito protetor de cada um, e cada um possa ter uma noite tranquila, uma noite de paz e uma semana repleta de força, de harmonia, de equilíbrio, levando sempre no coração os seus ensinamentos e o seu aprendizado, e que a espiritualidade amiga possa estar presente em todos esses momentos, nos inspirando e nos orientando.
Te agradecemos mais uma vez e pedimos licença para encerrar essa reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, que a gente possa nos rever aí o mais breve possível, né? Vencer esse momento e que possamos nos encontrar numa nova oportunidade, num novo vídeo, num novo encontro. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus